Realizar o sonho da casa própria é o desejo de muita gente. Mas enquanto isso não acontece, morar de aluguel tem sido a única opção. Por isso, planejar bem o quanto se pode pagar é importante. E foi o que a Camila fez. Máximo R$1.000. Mínimo uns 800, de 800 para R$1.000. Isso ficou só nos planos. Há um mês, ela se mudou para este outro apartamento bem menor e praticamente com o mesmo valor do aluguel anterior. Esse aqui é pequeno, mas é o mesmo valor de aluguel. Por tamanho que ele é, eu acho ele super caro. R$1.300 é quase um salário mínimo. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 16,16% mais caros em 12 meses nas maiores cidades brasileiras. O aumento anual foi mais que o triplo da inflação no país, que fechou o ano anterior com um pouco mais de 4%. Barueri, na Grande São Paulo, tem um metro quadrado mais caro, em média R$ 59,06. Na capital paulista, chega a custar R$ 51,62. Estúdiozinho hoje é no mínimo R$1.800, R$2.000, algo bem pequeno. E isso bem longe do centro. Aqui mais próximo do centro, bem mais caro. O salário que a gente ganha já é pouco, entendeu? E ainda pagar um aluguel é complicado. E o aluguel está muito caro. O alto preço dos aluguéis tem sido um pesadelo para quem não consegue se livrar dele. O aluguel, desde quando eu comecei a morar sozinha, já estava caro, né? Só que agora realmente está fora do normal, porque vai metade do meu salário. Diante do salário baixo e da alta do preço dos aluguéis, como é possível realizar o sonho da casa própria? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito todos os dias do ano de 2024 a sua vida e a sua família. O 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição. Você que está aflito, angustiado, você que quer conversar com alguém, envie uma mensagem pelo SOS e eu tenho certeza que alguém de Deus vai ter as palavras certas para te orientar de maneira que você possa seguir a direção em paz. Segunda-feira nós começamos aí esse propósito forte da nova aliança do pacto. E nós estamos nessa caminhada, é o ano da virada, é o ano do jubileu, é o ano em que as coisas têm que ser colocadas em ordem. Você que está me assistindo e você quer se juntar conosco nessa caminhada de fé, se programa. Até o horário das 18 horas tem agora. São 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. A prova que dá certo quando você toma uma decisão de lutar com Deus é os testemunhos. Acompanhe as histórias. Se eu não me engano, o nome dessa moça é Rosângela, tem uma história muito forte. E eu já volto. Olá para você que acompanha o nosso programa. Ordem de despejo, fome, dependência de terceiros. Palavras que resumem a situação financeira caótica em que vivia a Rosângela. E ela vai nos contar como é que foi esse período. Olá, Rosângela, seja bem-vinda. Realmente foram dias difíceis? Isso mesmo, olá. Foram dias muito difíceis. Foi um dos piores momentos que eu já vivi na minha vida. Ver os filhos, nós que somos mães, né, passando fome. A gente chegou, eu e minhas filhas, passar 2 dias sem se alimentar. Quando se alimentava, era uma vez só no dia. Foram momentos muito angustiantes na minha vida. Ordem de despejo. Nós chegamos a ser despejadas 9 vezes. Então, em 9 casas diferentes. Não foi na mesma. Em 9 casas diferentes. Eu alugava as casas, mas eu não conseguia pagar. Quando eu conseguia comprar o alimento, eu não conseguia pagar o aluguel da casa. Então, nós éramos despejadas. O pior momento, algo que eu nunca vou esquecer, que me marcou demais, foi viver na casa de um parente, né? Uma casa que foi emprestada para que eu morasse em período indeterminado. Porém, chegou um dia que esse familiar me ligou e fez: olha, eu vou precisar da casa. Eu pensei que teria alguns dias para poder
sair dali, mas não, ele me ligou dizendo que precisava da casa e em questão de 30 minutos um caminhão de mudança encostou na casa. Então tudo que eu tinha, roupa das minhas filhas, os poucos pertences que a gente tinha, foram julgados pelo o pessoal da mudança, né, que veio, os carregadores. Eles pegavam minhas coisas, enrolavam na mão e jogavam escada abaixo. Aquele momento, para mim, foi o momento mais desesperador da minha história, porque eu não tinha onde colocar as minhas filhas, eu não tinha onde eu encostar a minha cabeça naquela noite. E você tinha a quem recorrer, Rosângela? Eu nunca pedi nada, sabe? Eu não tinha quem recorrer, porque eu não sou uma pessoa que sai pedindo ajuda. E quando foi que você viu uma luz no fim do túnel para sair dessa situação? Eu recebi um convite para participar da palestra. Então, eu fui participando e ouvindo. E isso não fez com que minha vida ela mudasse. Eu me lembro que eu fui numa palestra e naquele momento, uma palavra que foi dada que eu não deveria aceitar a miséria na minha vida. Então, naquele momento, aquela palavra foi para mim. Então, eu saí dali, eu disse, eu nunca mais eu vou passar fome, nunca mais eu vou passar necessidade. Rosângela, então nas reuniões da prosperidade com Deus, você aprendeu que fazendo um pacto com Ele, a sua vida poderia ser totalmente diferente. O que foi que mudou? Mudou. Interessante que no período, né, foi no início da pandemia, em 2020, quando eu ouvi essa palavra que mudou a minha vida. Então, em 3 anos, hoje, eu sou sócia dessa empresa, nós temos outra unidade, a gente tem clínica, a gente trabalha com medicina ocupacional, então a gente faz exames, a gente faz documentos de segurança, a gente abriu outra unidade recentemente. Hoje a gente atende clientes no Brasil inteiro, de Roraima ao interior de Pernambuco, ao sertão da Bahia. Hoje eu posso viajar, hoje eu posso dar o melhor às minhas filhas, eu posso ter o veículo que eu quiser. Hoje não tem mais aquela coisa de dar só uma bolachinha. Hoje a sua filha, ela pode entrar no mercado de cabeça erguida e você, né? E comprar o que você quiser para suas filhas. Sim, hoje eu posso dar o melhor às minhas filhas. Hoje a gente come do melhor. A gente vive hoje e pode, né, viver do melhor. E agora me diz qual foi a maior riqueza que você conquistou nas reuniões da prosperidade com Deus? A maior riqueza da minha vida é o Espírito Santo. Aquela mulher frágil, fragilizada, aquela mulher que chorava com tudo, que se desesperava, que não sabia o que fazer. A partir do momento que o Espírito Santo adentrou a minha vida, ela foi totalmente modificada. Então, o Espírito Santo é a minha maior riqueza. Rosângela, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu é que eu agradeço pelo convite. E se você também quer mudar a sua história, faça algo diferente. Venha conhecer a reunião da prosperidade com Deus e faça um pacto com Ele. Voltamos ao estúdio com o senhor. Eu tenho dito às pessoas que têm vindo aqui segunda-feira, eu coloco um calendário do ano de 2024 no plasma, na tela. E todos nós estendemos as mãos para esse calendário, determinando que seja um ano abençoado, um ano de sucesso, um ano onde você possa pagar as suas dívidas, pegar os seus projetos, os seus planos e colocar isso em andamento. Eu pego o testemunho aqui simples, às vezes a pessoa não consegue tirar a carta. E ela vem, pede a direção de Deus, pede a força dele e vai lá e consegue resolver. Eu atendi uma moça que ela disse que não conseguia passar na prova da ordem. Sempre tinha uma situação que me impedia de pegar a minha carteira da OAB. Oramos por ela, subiu nesse altar para dar o testemunho que conseguiu. O que você não vem conseguindo na sua vida? O que você olha e diz assim, olha, tem sido difícil isso para mim. Pode ser difícil aos homens, mas para Deus tudo é possível. É claro que você precisa arrumar tempo.
Você precisa sair de casa, vir lutar. Se você vier e colocar tudo isso diante de Deus, Ele vai abençoar. Nós vamos colocar mais depoimentos, mais histórias que provam tanto para mim como para você, para qualquer um, que dá certo. Porque contra fatos não há argumento. O que você tem para passar para as pessoas, Francisco? Olha, depois que eu voltei em novembro, como o Senhor tinha determinado que ia ser o melhor ano das vidas das pessoas que permanecesse. Eu acreditei naquela palavra. E para mim foi um dos melhores anos. Os últimos meses ali eu superei o ano todo para trás. Então eu terminei o ano com um contrato e dia 5 de dezembro fechei um contrato. Segunda-feira, antes de chegar aqui, 5 horas da tarde, fechei um outro contrato e tenho um contrato para fechar amanhã. Deus está abrindo as portas. Você chegou a desistir de ter o seu negócio para ir trabalhar para os outros, né? Desisti de ter o meu negócio para trabalhar de empregado. E aconteceu o que nesse trabalho? Aconteceu de eu ser humilhado. Humilhado, né? A gente fazia o melhor e sempre era pisoteado pelos outros, né? Mas eu agradeço hoje aquele rapaz que me humilhou, porque eu criei juízo e Deus está honrando. Às vezes Deus vai permitir que você passe situações no seu dia a dia, no seu trabalho, que é para surgir a revolta dentro de você. Olha como Deus é grande. Amém? E muito mais vai vir, bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome do senhor? É Vilmar. Seu Vilmar, quando o senhor chegou, antes da aliança com Deus, como é que estava a vida do senhor? Pastor, primeiramente eu agradeço muito a Deus por Deus ter trazido eu de volta aqui nessa casa. Quando eu cheguei aqui, cheguei com a vida toda enrolada, bastante empresa parada, tudo, os negócios parados, clientes foram todos embora, né? E hoje, graças a Deus, Deus colocou clientes maravilhosos, clientes que eu nem sonhava que voltasse de volta, né? Quando voltei para a casa de Deus. E hoje Deus tem colocado contratos grandes para mim, pastor. Que eu falei no início para o senhor que eu tinha medo de fazer orçamento, pastor. E sabia que eu já sabia fazer orçamento, né? Pegava a obra grande e estava tipo covarde, né? Parecia, não vou conseguir tocar isso aí, cara. Hoje eu toco projetos grandes, projetos de elétricas, hidráulica, até acabei de fechar uma reforma grande mesmo, né? Quase 5 meses de obra ali, né? E tem outras também entrando já. Quer dizer que um pacto com Deus, o senhor viu ele te fortalecendo e te dando visão para isso, senhor? Sim, com certeza. Primeiramente eu busquei a Deus, né? Hoje eu tenho paz dentro de mim, né? Primeiramente, né? Hoje eu tenho visão. Hoje eu consigo olhar lá na frente, coisa que eu não tinha isso aí, sabe? Era uma coisa, como é que eu posso falar? Você pisar numa areia, né? Movediça. Eu pisava um pouquinho, dali um pouquinho, eu voltava para trás, né? Hoje não, hoje eu estou vendo que Deus está me prosperando, devagarinho, né? Mas hoje eu tenho certeza onde que eu quero chegar. É só obedecer, né? Só obedecer, pastor, com certeza. Deus abençoe. Bem forte as palmas para o nosso Deus. Qual é o seu nome? Aline. Aline, qual o resultado obtido através de um pacto com Deus? Então, pastor, eu comecei no congresso ano passado. Eu trabalho na área da beleza. Eu tinha o meu espaço dentro da minha casa. Depois de um tempo, eu não vinha, né? Não conseguia prosperar, estava tudo amarrado. De repente, eu peguei firme. De uma hora para outra, assim, eu comecei a fazer cursos, workshops, sem condição nenhuma, pastor. Eu acho que foi mais do que 10 ano passado. E para fechar literalmente com chave de ouro o ano, eu consegui o meu espaço. Hoje eu estou numa sala comercial, estou com uma clientela muito boa e estou prosperando. Quer dizer, você não tinha condições, humanamente falando, de chegar onde chegou. Começou na sua casa e não via, humanamente falando, perspectiva, a não ser através da fé quando começou a vir segunda-feira. Exatamente. Quem me conhece, assim, de perto, sabe que eu não tinha condições nenhuma de fazer um curso, de fazer um workshop, de pagar o aluguel que eu estou pagando hoje da sala. Deus colocou pessoas, colocou situações, e hoje eu estou com o meu espaço lindo, maravilhoso e prosperando, pastor. Nem vou perguntar se está feliz, né? Muito, muito. É guerra, é luta, mas estou firme e forte. Vale a pena fazer um pacto com Deus e perseverar nesse pacto, né? Com certeza. Eu acho que a palavra que tem que sumir da nossa mente é desistir. Que Deus abençoe, muito mais vai vir. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Seu nome? Paula. Qual foi a vitória depois da aliança, Paulo?
Bispo, antes do pacto, eu sou advogada, né? E eu tinha uns complexos. Eu tinha medo, eu achava que eu não ia conseguir. Eu trabalhava para meu pai. E por que eu trabalhava para meu pai? Porque eu achava que se eu fosse procurar emprego, ninguém ia me contratar. E o meu pai tinha uma empresa e falou assim: Paulo, por que você não faz direito? Aí eu pensei, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, vamos fazer direito. E aí comecei a trabalhar com meu pai. Só que era uma vida limitada, eu tinha salário, ele até falava, faz isso, faz aquilo, e eu só fazia o que ele falava. Eu não acreditava em mim. Era muito segura? Era muito insegura. E quando mudou? Quando o meu pai estava fazendo o pacto e Deus deu a direção para ele fazer outra coisa e falou: Paula, eu vou mudar de ramo e você vai ter que fazer outra coisa da sua vida, vai procurar emprego. Eu falei: mas de novo, procurar emprego? Eu não quero. Então, eu falei assim, eu vou começar do zero com aquilo que ele me ensinou, porque eu estava no comodismo, né? De fazer sempre a mesma coisa. E eu comecei. Só que eu percebi que sem eu fazer o pacto com Deus, eu não ia para frente. Então, eu cheguei aqui, fiz aliança com Deus e comecei. De toda segunda estar aqui, aprendendo a confiar em Deus, a fazer tudo que Deus mandava. Hoje, eu tenho uma empresa com mais de 40 funcionários, acredito em mim, confio em mim. Eu entendi que com Deus eu posso tudo. Então, consegui comprar casa, que eu achava assim... Impossível. Eu achava impossível. Para mim, comprar casa, carro, não. Para mim era o meu limite do cartão de crédito só. Então, eu comprei casa à vista, carro à vista, não me falta nada, mas o mais importante é o Espírito Santo. Te deu segurança. Deus abençoe. A Bíblia representa a palavra de Deus e nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus e agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Eu te aguardo aqui na próxima segunda-feira, ou às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Em um desses horários, você vai pegar essa aliança que tem o nome do Senhor Jesus. Aonde você chegar com essa aliança, o mal tem que sair. As coisas têm que dar certo. É o símbolo do seu pacto com Deus. E a prova que dá certo são os resultados. Acompanhe mais uma história e eu volto daqui a pouquinho. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Yutaka. E a senhora? Bianca. O que aconteceu vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus? Qual a resposta? A terceira segunda-feira que a gente decidiu vir, as portas se abriu, pastor. Inacreditável. A gente vinha quarta e domingo. As coisas começaram a se apertar, a gente falou, não, vamos para a guerra. Agregamos a sexta e a segunda. Na terceira segunda que eu vim aqui, as portas se abriram. O que estava amarrado? Os negócios? De uma venda que eu fiz e as coisas que estava dando tudo certo, do nada começou a dar tudo errado. Travou tudo, a agenda pararam e demorou para entender, né? Porque estava dando tudo errado. Até falei para minha esposa, falei, não, Bianca, tem alguma coisa errada. Aí eu lembrei lá atrás, lá que eu vendi uma casa, segurei o valor, que era alto. Eu falei, não, depois eu pago. Aí ficou nessa, depois eu pago. Foi indo. Aí fiz o sacrifício, botei em dia. E também a gente começou a participar mais, ajudar mais na obra.
ela virou evangelista, eu vou ver se eu faço o curso também. E a gente começou a se envolver mais com a obra, fazer mais para Deus, né? Porque quem precisa de Deus sou eu, não é Ele que precisa de mim. A gente não é nada, né, pastor? Outro imóvel que a gente tinha, foi 3 dias, né, Bianca? Não deu uma semana, o imóvel está parado mais de não sei quantos anos parado lá, pastor. Foi vendido. Deu certo? Deu tudo certo. Bianca, compensa a pessoa obedecer? O segredo está mesmo na fidelidade? Sim, senhor. Obedecer. Colocar em prática. Dá certo. Dá certo. Eu quero que muito mais aconteça na sua vida e que você nunca quebre o seu pacto. E não pare de vir segunda-feira, tá bom? Muito mais vai vir. Que essa pessoa que está assistindo agora, você entenda e veja a importância de você ter palavra e ter um pacto com Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós te aguardamos aqui e vamos vencer. Esse ano de 2024 tem que ser um ano diferente. Faz o seu projeto, o seu plano e esteja conosco. Nós vamos ter 5 dias de uma festa espiritual. 5 dias de retiro, onde nós vamos retirar o mal que vive enraizado na vida das pessoas. Serão 5 dias que nós estaremos de plantão aqui no nosso templo maior e em toda a Universal. E cada dia será uma unção de proteção durante o período do carnaval. Não se engane, carnaval é algo espiritual. Eu deixo vocês com essa mensagem e aguardo aqui. Você já reparou quantas coisas ruins acontecem durante o carnaval? 2 pessoas morreram durante um tiroteio numa festa de carnaval. Feriado perigoso nas rodovias do país. São Paulo registrou perto de 3.500 furtos de celulares durante o carnaval. Mas tudo isso não é por acaso. Por isso, não seja ingênuo. O carnaval é coisa espiritual. É neste período que as forças do mal atuam com mais intensidade. E todo aquele que estiver desprotegido torna-se alvo. Por isso, os pontos de entrada do mal precisam ser fechados. E só há uma maneira disso acontecer: a proteção divina. Prepare-se para a festa do Espírito com fechamento de corpo e os 5 passos para a proteção divina, de 9 a 13 de fevereiro. Veja agora nossa programação para este período. Sexta-feira, dia 9, a unção na cabeça, para fechamento de corpo, na sessão do descarrego. Sábado, dia 10, a unção nas costas, para o fortalecimento do espírito, no jejum coletivo. Domingo, dia 11, a unção no coração, para que haja proteção da família. Traga roupas e fotos dos seus familiares. Segunda, dia 12, na reunião da prosperidade com Deus, a unção nas mãos, para a proteção financeira. E para encerrar, terça-feira, dia 13, a unção nos pés, para o livramento do corpo na corrente da cura. Saiba o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar.